Olá, como é que vai vocês? Boa noite a todos. Depois de algum tempo, estou aqui de volta para poder trazer uma mensagem da palavra de Deus para vocês, porque nós sabemos que amanhã se celebra o início da Páscoa, aliás, celebração da Páscoa para algumas denominações, algumas religiões, já é durante todo o decorrer da semana, mas amanhã, mais especificamente, né, se celebra a Semana Santa, se celebra a Páscoa. E, queridos, depois de algum tempo estou aqui de volta com vocês, por bastante tempo. Nós vamos voltar há alguns dias, estou preparando algo muito especial para vocês aí, que são porções diárias da palavra. Nós vamos estar com um canal falando sobre a palavra de Deus. Serão porções diárias da palavra, né, onde você vai poder estar aprendendo da palavra de Deus a cada dia mais. Bom, como nós dizemos, amanhã é sexta-feira santa, chamada Santa. Quando eu era criança, assistia os filmes de Paixão de Cristo e não entendia por que Jesus morria. Talvez com você também tenha sido a mesma coisa. Quando você era criança, você não entendia por que Jesus estava morrendo. Estava acostumado com os filmes de super-heróis, onde o herói nunca morre. O Superman nunca morre, o Batman nunca morre, né? Os super-heróis sempre vencem, no final, sempre vencem. E outra, Jesus não tem os mesmos poderes de Deus, porque ele não estalou os dedos e sumiu. Com apenas um pensamento, ele poderia matar ou imobilizar todos aqueles que batiam nele. Quando indagava meus pais sobre o assunto, eu não obtinha uma resposta específica, nenhuma resposta convincente sobre o que eu estava perguntando para eles. Creio que eles achavam que eu era muito criança, muito jovem ainda, e não entenderia se me contassem o verdadeiro segredo daquela morte. Páscoa. Amanhã é sexta-feira, é chamada de Santa. Hoje em dia, depois de muita leitura e de muito estudo e entendimento, eu sei a resposta. Mas percebi que muitos, mesmo os adultos, ainda não. Muitas pessoas vão se perguntar por que celebra a Páscoa? Por que é Páscoa? Né? Por que você vai na igreja católica, né, e tem aquela celebração da Páscoa? Por que isso? Muitos não vão entender, muitos não sabem, não vão lhe dar uma resposta conclusiva, uma resposta correta em relação ao assunto, porque eles realmente não sabem. Eles sabem somente que é Sexta-feira Santa, mas eles não sabem, no fundo eles não sabem o que é a Sexta-feira Santa, o que é Páscoa, por que é celebrada a Páscoa. Eu mesmo já me deparei com indagações do tipo: que Deus é este que deixou seu filho morrer? Outros perguntam: tá bom, Jesus morreu para nos salvar, mas salvar como? Como que a morte dele nos salva? Tem ainda aqueles que respeitam e acham toda a história de Jesus muito bonita, mas não descobriu o grande segredo que está por trás dessa linda história. Pensando nisso, eu resolvi então comentar e falar com você sobre esse assunto. Em um tempo remoto, começa a maior batalha pelo planeta Terra e a humanidade. A Bíblia mostra que, apesar de ter sido criado em beleza e perfeição, Satanás, o anjo de Deus, mais elevado na hierarquia angelical, caiu em pecado e arrastou consigo um terço dos outros anjos. Isso está relatado em Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e 9. Começa então Satanás sua rebelião e inveja contra Deus. Diz a palavra de Deus: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso está registrado em Isaías capítulo 13, versículo 14. Bom, nesse momento, amados, uma guerra foi travada. E o troféu era quem? A humanidade. Era eu, era você. Satanás questiona o caráter da grande criação de Deus, os homens. Satanás quer provar que a humanidade tem os mesmos princípios maldosos e invejosos que os levaram a cair. A grande questão é, por livre, espontânea vontade, a humanidade ficaria do lado de Deus ou de Satanás? Bom, nós vemos que um desses intuitos Satanás conseguiu, porque infelizmente tem muitas pessoas que estão do lado dele. Tem os chamados satanistas,
aqueles que servem fielmente a Satanás, e que não creem em Deus, não acreditam em Deus, ignoram a Deus. Bom, eu quero te mostrar que, veja bem, que Deus poderia destruir Satanás naquele momento. Ele poderia fazer isso. Mas na sua infinita justiça, Deus é justo, a Bíblia diz que Deus é justo, Deus permite ser testado para que não nenhum indício de imposição seja feito. Deus não impõe. Eu sempre costumo dizer que Deus propõe. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é uma proposta de vida, é uma proposta de bênção. Né? Depois que caiu em pecado, Satanás partiu para expandir a sua influência através da tentação de Adão e Eva, que tinham sido criados por Deus. Recentemente, para levá-los a se unirem a ele em sua rebelião contra Deus. Ocorre então o primeiro pecado. Primeiro, Adão e Eva são expulsos do paraíso e fadados à morte, porque eles eram imortais. Eles foram criados imortais. O poder da morte não vinha sobre Adão e Eva, mas depois que eles pecaram, eles passaram a ser mortais. A humanidade não mais poderia viver para sempre, já que enquanto vivesse, o homem viveria nele o pecado. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então surge o grande segredo da morte de Cristo. Qual é o segredo? Trata-se do plano da salvação. Poucas pessoas ouviriam falar sobre esse assunto, ou ouviram falar sobre esse assunto, ou sobre este plano. É um plano desenvolvido por Deus para poder devolver a vida eterna para a humanidade. Para poder fazer com que você, que hoje é mortal, que você era imortal e hoje você é mortal, porque o poder da morte e o pecado estão sobre a sua vida. Então, Deus traçou um plano para poder devolver a vida eterna para você. Para que você, na vida eterna, pudesse ser imortal. No seu infinito amor pela humanidade, Deus desceu do céu. Ele abdica do seu trono celestial, ele se faz homem para sofrer e morrer no lugar de toda a humanidade. Ele levou para si todos os nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículo 12 nos fala isso, que ele levou para si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. Tudo que havia de ruim em nós foi colocado em Jesus naquela cruz do Calvário. Ele pagou a conta. Mas ele pagou a conta não foi em dinheiro. Ele pagou a conta com seu próprio sangue e a sua própria dor, a sua própria vida. Hoje, queridos, todo aquele que nele crê e aceita o sacrifício de Jesus terá a vida eterna. É simples assim. Não tem dificuldade. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Preste atenção. Todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este era o grande segredo, o grande mistério da fé. Por isso Jesus morreu. Não é por acaso que Jesus sofreu tanto. Não é por acaso que ele passou tanta dor. Estudiosos dizem que quando assistimos no filme da Paixão de Cristo, eu creio que você já assistiu, e quando esse filme foi lançado, muitas pessoas até passaram mal. Eu conheço casos de pessoas até que morreram de infarto no cinema assistindo o filme da Paixão de Cristo, porque é muito duro. Eu já assisti umas 2 vezes ou 3 vezes e confesso a vocês, eu tenho ele aqui em casa, em DVD, mas eu não gosto muito de assistir, porque eu sofro muito. Quando você assiste aquele filme, você vê o sofrimento de Jesus. Você se chora. Então eu me derramo em lágrimas quando eu assisto esse filme. Então, os estudiosos dizem que quando assistimos o filme da Paixão de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, não representa nem 10% do verdadeiro sofrimento de Jesus. Porque se ele não morresse, amados, salvaria a si mesmo, mas condenaria toda uma humanidade. Ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. Ele escolheu se doar em seu e em meu favor. A sabedoria de Deus revelada na cruz é loucura porque contradiz a inteligência egoísta e orgulhosa do ser humano centrado em si mesmo. O plano de Deus é tido como loucura porque nele Deus abre mão dos seus direitos e de sua honra em favor de pessoas indignas, culpadas e maldosas. Deus é o Criador, todo-poderoso, mas ele consente que seu Filho amado seja
injusta e maldosamente morto como criminoso. Jesus morreu como criminoso, por causa de mim e por causa de você. Deus é justo, santo e puro, mas Ele ama e perdoa homens e mulheres. Presta atenção, Ele ama e Ele perdoa homens e mulheres que o odiaram e se rebelaram contra Ele, acolhendo-os como filhos. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Ele morreu por todos, de todas as gerações do passado, de todas as gerações que virão até o fim dos tempos. Ele pensou em você quando estava na cruz. Ele não pensou em si. Como eu disse no início da palavra, se ele tivesse pensado em si, com o estalar de dedo, ele teria dizimado totalmente aqueles soldados, totalmente aquelas pessoas que estavam maltratando a ele. Ele pensou em você, ele não pensou em si. Está me entendendo? Agora, qualquer pecado pode ser perdoado em nome de Jesus. Qualquer pecado. Com exceção, é claro, a Bíblia diz do pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas fora isso, qualquer pecado que o homem cometer, ele será perdoado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, porque agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não andam na carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para você que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Para você que já entregou a sua vida para Jesus, já o recebeu como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não há mais nenhuma condenação. Agora a pergunta: você já se arrependeu dos seus pecados e aceitou o sacrifício de Jesus? Você está entendendo agora o que significa Páscoa? Você está entendendo agora o que significa Sexta-feira Santa? Você está entendendo agora o significado real da Páscoa? Você já se arrependeu? Aceitou o sacrifício de Jesus? Ou para você Jesus ainda é apenas um símbolo sagrado apoiado na frente do altar? Hã? O que Jesus é para você? O que Jesus tem sido para a sua vida hoje? O que ele representa para você? Eu espero que ele não represente simplesmente um Deus morto, pendurado numa cruz, caótico, feio, horrível, pendurado numa cruz, que não pode fazer nada por você. Jesus não está mais na cruz, não, querido. Ele só morreu na cruz por você. Ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. A cruz hoje, para mim e para você, é simplesmente um símbolo do cristianismo. Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou. A cruz foi usada só e especificamente para que ele morresse, recebendo em si toda a condenação, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas foram lançadas sobre ele. Jesus morreu para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Então, o que significa a morte de Jesus? O que significa a Páscoa para você? Ovinhos de Páscoa, chocolatezinho, vendidos no supermercado, isso é só comércio, querido. Não se esqueça, isso é só comércio, isso é só business, isso é só uma forma dos homens, o sistema criou uma forma de fazer dinheiro. Mas o verdadeiro significado da Páscoa é a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua ressurreição. Ele passou 3 dias no túmulo. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscita com glória, poder, majestade, e ele é assunto aos céus. Ele é levado para a glória. E ele voltará. Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Não existe mais ninguém que possa interceder por a sua vida. Não existe. Não me leve a mal. Maria não pode interceder por você. Maria simplesmente foi usada por Deus como uma mulher graciosa. Nós reconhecemos o valor dela. Foi uma mulher graciosa, reconhecida pelos céus, para que no ventre dela fosse colocada a semente, Jesus Cristo. Dela nasceu Jesus, mas ela própria necessitou de salvação. Se você ler isso, você vai ver o cântico de Maria em Lucas capítulo 2, você vai ver que ela necessita. Meu Rei e Salvador. Então, ela não pode interceder por você. Somente há um intercessor. A Bíblia diz: somente há um intercessor. Só Jesus Cristo pode interceder por você. Somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Somente ele pode interceder pela sua vida. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é esse.
é que Jesus morreu por você, para te dar vida eterna. Levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a pedra fundamental do cristianismo. Ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus. E ele voltará, sim, novamente. Não vai pisar mais nessa terra podre, imunda, cheia de pecado, de misérias, mas ele voltará entre as nuvens para arrebatar a sua igreja, para buscar aqueles que o reconhecem como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Se você fizer isso hoje, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando ele voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, você vai subir junto. Se isso não acontecer até a volta de Jesus e você for levado antes, não se preocupe, porque você vai estar nos braços de Abraão, você vai estar na eternidade com Deus. Deus vai devolver para você a imortalidade. Né? O seu corpo será um corpo transformado. Esse corpo aqui vai tombar, ficar na terra, apodrecer, e nós receberemos um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível, um corpo de glória, onde estaremos para todo sempre com nosso Rei e amado Salvador Jesus Cristo. Espero ter colaborado com você. Happy Easter, feliz Páscoa para todos. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Que seja o final de semana onde você possa encontrar-se com Jesus. Mas se você quiser fazer isso agora, eu vou estar orando. E aonde você está aí, em qualquer lugar que você esteja, no quarto, na sala, no seu carro, aonde você estiver me ouvindo e ouvindo essa palavra, se você quiser entregar a sua vida para o Senhor Jesus, dobre os seus joelhos e repita essa oração comigo. Ore junto comigo. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que o Senhor entregou para salvar a minha vida, para me perdoar de todos os meus pecados. Eu reconheço e entendo agora que o verdadeiro significado da Páscoa é o sacrifício maravilhoso e eterno, o Cordeiro de Deus fez pela minha vida. E eu recebo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Coloca em meu coração o teu Espírito Santo. Transforma a minha vida. Forja o teu caráter no meu caráter. Escreve o meu novo nome no livro da vida. Eu te recebo, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração junto comigo, então você acabou de entregar sua vida para Jesus. Sua vida será mudada, transformada. O Espírito Santo de Deus começará a trabalhar no teu coração e na tua vida. Para você ter mais esclarecimentos da palavra de Deus, para que você seja orientado, discipulado, para que você possa descer as águas batismais, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que você conhece, que você sabe que verdadeiramente é um cristão de caráter, íntegro, uma pessoa reta, uma pessoa sincera. Converse ele, diga para ele: eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu preciso ser discipulado porque eu quero descer as águas batismais. Procure uma igreja séria, próxima à sua casa, onde pregue a palavra de Deus com seriedade, que combata o pecado, que verdadeiramente possam ministrar uma palavra de Deus, de verdade, para o teu coração. Se você se sentir bem, comece a congregar ali, procure o pastor dessa igreja e diga para ele: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus através de um vídeo, e eu quero descer as águas batismais, e eu quero ser discipulado, me ensina a palavra. E ele vai, ou ele mesmo, ou vai designar uma pessoa para poder cuidar de você, ir na sua casa, orar com você, estar com você, estar te ajudando espiritualmente. Amém? Que Deus te abençoe. Uma feliz sexta-feira a todos, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, nós vamos voltar nas mensagens, né, que serão mensagens diárias da palavra de Deus para o seu coração, mensagens curtas que vai falar profundamente ao teu coração. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Ebenezer para todos, em nome do Senhor Jesus. Bye, bye.